Como é bom ter a sua companhia aqui no canal, no contexto do texto. Você já chorou hoje? Parece estranha a minha pergunta, não é mesmo? Mas nós vivemos em um mundo que chora. Muitas vezes choramos por alegria, outras vezes por tristeza, por dor física, por dor na alma. Como é bom quando choramos e somos abraçados por alguém que entende o nosso choro. Como é bom nesses momentos ouvir palavras que nos consolam, que faz secar as nossas lágrimas. Você não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia um texto onde diz que Jesus sorriu. Mas você vai encontrar alguns textos onde diz que Jesus chorou. E no contexto do texto de hoje, eu quero levar você comigo a viajar na história. Há mais ou menos 3.000 anos atrás, no século 8 antes de Cristo, havia um homem, ainda com 25 anos de idade, subiu ao trono. Tornou-se rei, num tempo em que o reino de Israel era dividido em dois reinos, Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Sul era chamado de Rei de Judá, Reino de Judá. E quem subiu ao trono nessa época foi Ezequias. E diz a história que no auge da sua juventude, força e poder, quando há alguns anos já estava no trono e muito bem governava, foi-lhe acometido por uma enfermidade mortal. No desespero, diz a Bíblia que Ezequias chorou. Quer saber como continua essa história? Eu convido você para que juntos vamos ao texto de hoje, que é no livro de 2 Reis, capítulo 20, versos 1 ao verso 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Você consegue imaginar a grandiosidade dessa cena? Do impacto dessas palavras? Muitas vezes, quando oramos a Deus, nós não conseguimos imaginar a imensidão desse Deus, a infinitude, o poder que tem esse Deus. Muitas vezes oramos como se Ele fosse um ser muito distante da gente, incapaz de ouvir a nossa prece e sequer de ver as nossas lágrimas. E o que vemos nesse texto é um homem desesperado diante de um quadro de morte, e ele agora, em meio às lágrimas, ele ora, pede por socorro. E agora você imagina que Deus, e quando pensamos em Deus, nós lembramos que Deus é o Criador do céu, da terra, do mar. Mas é capaz de ouvir uma oração de uma pessoa? É capaz de ver uma lágrima que escorre no rosto de alguém? E olha, Deus ouviu as preces de Ezequias naquele dia. E antes mesmo que o profeta Isaías tivesse saído da cidade, Deus falou: volta, e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele
e que ele será curado. Quando você ouve a palavra oração, o que te vem à mente? Ou o que você entende por oração? Você já orou? Há pessoas que quando estão orando, ao mesmo tempo assistem um programa de televisão. Outros repetem as orações na intenção de que elas sejam ouvidas por Deus. Afinal de contas, o que é oração? No livro Caminho a Cristo, há duas citações que acho muito interessante compartilhar com você. Uma das citações diz: a oração é o abrir do coração a Deus como se faz a um amigo. Como você conversa com o seu amigo? De maneira formal, toda diplomática? Ou por ser seu amigo, você chega assim com confiança, com o coração aberto e conta o que te aflige ou o que te alegra? Deus, da mesma maneira, espera que nós nos acheguemos a Ele com confiança, na informalidade, acreditando que temos alguém que nos entende e que mais de que nos entender, é nos socorrer, solucionar o nosso problema. Outra citação diz que a oração é a chave nas mãos da fé que abre os celeiros do céu, onde estão armazenados os recursos ilimitados da onipotência. Olha que extraordinário! Recursos ilimitados da onipotência. E por que às vezes passamos por necessidade, por desânimos, por aflição? Por que às vezes nos encontramos em algum beco, parece que não tem saída? É porque não estamos sabendo orar direito? E o que diz a Bíblia sobre a oração? No livro de Romanos, capítulo 8, e o verso 26, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Você já ouviu essa frase alguma vez? Gemidos inexprimíveis. Muitas vezes ao orar nos preocupamos com o nosso português, com a nossa língua, com a nossa aparência, com a eloquência das palavras, quando na verdade o que é traduzido a Deus pelo Espírito são os gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis eu traduziria como aquela oração que sai do coração e não dos lábios. Você tem chorado? No choro você tem buscado a Deus? Ezequias, no seu pior momento, ele recorreu a Deus, reconhecendo que em Deus havia saída, a solução, inclusive para a morte. Nós vivemos em um tempo difícil, onde o que mais se vê são pessoas chorando. E eu hoje convido você, amigo, amiga, para que recorra à Bíblia e recorra à oração, pois ela é de graça. A nossa comunhão com Deus, ela é de duas vias. Eu falo com Ele quando eu oro. Deus fala comigo quando eu recorro à sua palavra. Por isso ela é chamada de a palavra de Deus. E eu convido você nesse momento a conversarmos com Deus, porque assim é a oração. Bom Deus, muito obrigado por essa oportunidade que temos de recorrer à oração como um meio de comunicação direta contigo, sem outros que nos interpõem. Mas a Bíblia diz, tudo que buscarmos a Ti crendo, nós receberemos. Eu não conheço as pessoas que estão vendo esse vídeo. Não sei das suas dores e nem dos seus problemas. Mas o Senhor conhece, sabe o endereço, sabe o nome. O Senhor conhece as lágrimas e os motivos delas. Por acreditar que o Senhor nos ouve agora, é que rogamos a Ti misericórdia por nós, por essas pessoas, pelos problemas delas, que aprendamos a confiar em Ti e a exercitar essa comunhão que se chama oração.
Ensina-nos, Senhor, a orar cada dia. Nós oramos a Ti nesse dia, nesse momento, em nome de Jesus. Amém.